Pode falar que tá gravando. Olha lá, eu já saliva. Posso começar, Cid? Cid, posso começar? Até eu gostei. Agora eu tenho uma Tem mais parceira. pessoas que gostariam de fazer as vocês. Quando tu permitir, Cid, eu começo, tá? Tu quer vir tu aqui fazer, Cid? Não, desculpe. À vontade. Então tá, Cid, todo mundo concordar. O quarteto tá aqui. Esse tipo de layout aí aparece bastante. Vai dizer que a Maria fonte. Olha, tá vendo? Cid, senta aqui do outro lado. Senta pra cá, senta pra cá. Não dá pra deixar ele perto das bruxas ali no caldeirão, porque ele quer mergulhar no caldeirão, ele acha que ele é sapo. O guardião do portal, Que e é as sapo. bruxas, imagina o que dá. Imagina só como é que funciona. Nossa, vamos fugir tudo do inferno. Vamos fugir tudo do Quando inferno. vocês permitirem, eu começo. Tá. Depois vocês falam com o homem, porque ele demora e tal. Tá. Converse com Pode, ele. pode. Tá, agora piorou, meu tio. Como sempre. Agora piorou. Irmão. Paz de Jesus. É. Aleluia. Tá, vamos começar então. O Cid autorizou. Sem vergonha chegou. Tá tudo. Tá tudo Não dá pra piorar, né? Não dá. Faça o Marcelo. Chamando os guias. Sim, chamando os guias dele. Os dele. Nem vou dizer como é que funcionaria os guias pra ele. Né? Depois que eu fiquei a história que ele queria pescar num açude de sereia, né? Sério. O problema é o que ele pesca, né? No açude de sereia só sai sereio pra ele de dentro. Tá bom, vamos lá. Bem-vindo todos. Nossa Senhora. Que pensamento poluído desse irmão. Jesus. Eu falei pra ele que eu não posso pensar besteira. Olha bem. Não, mas é para pensar. Não tem como, né? Não tem como. Aí não seria ele, tem que ser outra pessoa, porque só pensa o que não presta. Sim. Né? Tá bom. Bem-vindo todos a mais um trabalho de amorosidade. Né? Lembrando que o nosso trabalho, a nossa proposta é uma proposta discipular. Um discípulo é aquele que está aberto ao novo, ao diferente, a novas propostas, diferentes ideias. E que não se prende sempre a ideias antigas. Certo? Ou as mesmas ideias de que todos seguem, vamos dizer por assim. A qualquer momento que quem quiser perguntar algo, tomar a palavra, falar algo que lhe venha, só chamar a mão, estender a mão, que a gente chama o diálogo. Não é uma proposta doutrinária isso. Nós não estamos doutrinando ninguém. Muito mais que isso, é uma proposta dialética, onde, pela troca de ideias, de possibilidades, de entendimentos, chegamos a um consenso. Muito bem. Antes da gente começar, dias 15 e 16, que o Dr. Fritz tem, isso. Com 15 e 16 de outubro, o Dr. Fritz vai estar aí pela mediunidade do Roberto Barbosa. Quem quiser participar do trabalho, é só falar com o Lindomar. Se precisar de dinheiro, fale com o Lindomar. Sim. Se você precisar de abrigo para sua casa, tiver onde ir, fale com o Lindomar que ele acolhe. Se precisar de pé de moleque. Se precisar de pé de moleque, peça para o Lindomar. Doces, peça para o Lindomar. Se você quiser comida, carro, água, computador, peça para o Lindomar. O Lindomar está aberto a tudo isso. Ele é um puro espírito que veio com o intuito de servir a seus irmãos de todas as maneiras que ele puder. Gerador. Ele é totalmente desapegado. Icon. Gerador de sereias também. Ele é totalmente desapegado. Ele não se importa em dividir aqueles 73 milhões que ele tem na conta. Ele não se importa em dividir. Ela quer brincar, né? Tudo bem, deixa eu brincar. Deixa eu brincar. Vai com o pai, isso. Muito bem. Tá tudo bem. Se ela quiser brincar, é só deixar ela brincar, não tem problema. Daqui a pouco vai chegar dois, o que vocês vão ver o que é terrível. Fica tranquilo. E se chegar mais um, então, tira para não estragar a menina. Né? Eu já fiz a questão de deixar em casa. Bom, isso também. Esse já está se encaminhando. O Frank
é só para oficializar, porque já é assim. Isso, já é assim. Já é assim. Né? Muito bem. Então, hoje o tema escolhido para ele tomar é esse. Dificuldade de diálogo nos dias de hoje. Certo, pessoal? Podemos começar aí. Depois eu passo o telefone para quem quiser abrir, o endereço, não tem problema, CPF, RG. E mandem o Pix de vocês que o Lindomar resolve. Certo? Vamos lá. Pergunta de um participante. Como se pode dialogar no mundo de hoje onde, por mais que você se esforce, vai estar sempre desagradando alguém com o que fala? Isso acontece? Você se percebe quando falam, quando expõem o seu entendimento, ou quando o outro expõe o entendimento que tem, que as pessoas se desgostam do que ouvem, ou mesmo vocês mesmos desgostam de ouvir? Exatamente assim. Como dialogar se você vai estar sempre desagradando alguém com o que fala? Falando sem intenções. Falando o que é. Sem ter intenção de estar certo, sem ter intenção de dizer o que os outros têm que fazer, sem ter intenção de vencer, de ser reconhecido, de ter razão, experienciar o prazer, sem aplicar no que você fala o seu individualismo, a sua necessidade de dominar, sem colocar os seus desejos ou as suas paixões. Deixa eu dar uma viajada. Talvez antigamente, quando não tinha internet, celular, daí a informação vinha dos mais velhos para os mais novos. Daí todo mundo sentava para ouvir o ancião, e se não viesse a informação dali, ferrou, né? Agora parece que o mais novo consegue o acesso antes e ele criou uma tal soberba. Eu mesmo consigo a informação que eu quero, eu só acesso aqui. Não quero mais ouvir de ti. Daqui a pouco, né, começa um conflito. Entende então que, pelo sistema como ele está formatado hoje, Sim. Quem está vindo que é mais jovem, tem acesso a mais informação, muito mais informação do que os pais e os avós tiveram quando da mesma idade, e que hoje talvez já tenham, por estar familiarizado com esse processo, muito mais informação do que o próprio pai, ou a mãe, ou os familiares em relação àquilo. Ele sabe buscar mais rápido. Sabe buscar mais rápido. Mas em compensação também a questão da frustração, hoje em dia, de certa forma a gente se fecha em bolhas, né? Porque tu consegue filtrar tudo que tu vê. Tu vai... Existem tantas opiniões sobre os mesmos assuntos que é muito fácil escolher só aquelas que lhe convém. E antigamente não, antigamente tu tinha que ouvir o que tinha. Por isso que, sem intenção. Se você não tiver intenção, é só o que está sendo dito. Sabe o que eu vi essa semana? Sabe a Lemúria lá que falava que era um continente? Daí a pessoa trouxe uma versão que o Lemur, aquele bichinho, tinha num lugar e tinha no outro. E daí alguém criou um continente imaginário no meio, porque senão ele não tinha conseguido migrar de um ponto ao outro. Então o cientista, só podia ter aqui um continente Lemúrio. A questão é que nosso mundo, existem infinitas teorias que são teorias, ou seja, é algo que alguém entende que foi assim, mas que não tem nenhum tipo de prova. É só especulação sobre a percepção que tem. O que aconteceu. O problema é que a gente traz teorias que qualquer um diz como se fossem verdades. Daí um adepto a um ao outro e ficam brigando por Para a pessoa, pessoa que só conhece um lago que tem 10 patos, 9 pretos e um branco, vai dizer que no mundo todo, a cada um pato branco que existe, existem outros 9 pretos pela amostragem que tem. Sim. Naquela amostragem é mesmo. Sim. Não quer dizer que isso se repercute em todo o planeta. É isso que falta para a gente ter essa percepção aqui.
Quem elabora a teoria, elabora sob circunstâncias próprias, fechadas da sua interpretação. Via de regra, não está aberto a todas as possibilidades, porque senão é muito difícil defender a ideia. Daí cria uma loja que tenta se convencer de si e tenta convencer os outros. Eu vejo isso dentro do trabalho. Eu trabalho traduzindo várias fontes a parte dos cientistas, a parte de quem formula, a parte de quem usa os cosméticos. Tipo assim, quem usa os cosméticos tem uma visão, mas não escuta. Quem formula, não escuta quem usa. E quem usa, não escuta quem formula. Por quê? Porque cada um tem a sua verdade. isso, cada um defende o seu ponto de vista. Todos eles, quando falam, têm intenções ao falar. E aí, como eu estou no meio do caminho fazendo tradução para um lado e para o outro, é engraçado que eu fico no meio dos rojões. Aí eu dou risada, né? Eu digo, gente, vocês não estão se escutando? Isso, Eu comecei a perceber que ninguém está se escutando. E não estão. As suas arrogâncias, né? Mas não precisa ir muito longe. Por quê? Basta a gente ver dentro de casa. Qualquer um que tenha mais do que a si mesmo dentro de casa vai ter uma percepção de que, quando se exaltam, normalmente, um fala, o outro fala, podem estar falando a mesma coisa, mas não conseguem perceber que estão falando a mesma coisa e conseguem brigar porque os dois querem a mesma coisa. Se matam querendo a verdade. Isso. Por quê? Porque todos têm uma intenção de estar certo, de ter razão, de ganhar a discussão, de dizer eu sou melhor, me obedeça. É que nem as torcidas de futebol, né? Torce para o mesmo time, das torcidas do Grêmio. As organizadas do Grêmio torcem para o mesmo time, mas se matam na arquibancada. Quebra a pau. Paixão. Então é isso. Como é que você pode dialogar no mundo de hoje? Dialogando sem intenção. Mas o outro se sente ofendido com o que falamos e nós, presos às razões, nos magoamos. Sabemos que falamos sem intenção, mas o outro não sabe. Quantas vezes elaboramos cuidadosamente o que vamos falar e, em contrapartida, o outro se sente ofendido com o que foi dito. Não é assim? A gente acha que está tendo todo o cuidado ao dizer, né? Elabora toda uma fala bonita, pomposa, e depois que disse, acha que foi o máximo, quando faz aquela cara, diz, tu está falando isso só porque tu quer ter razão. Né? Não é exatamente assim que acontece. Né? Isso é o que você falou de mais 2 ou 3 assuntos, eu pergunto. Mas ainda assim fica fácil falar da intenção. Diga uma coisa, em uma roda como estamos aqui, será que o que você disser magoará todos? Não. Alguns se sentirão magoados e outros não. Cada um vai interpretar de acordo com a sua percepção, com o seu entendimento, a mesma coisa que foi dita para todos. Correto? Sendo assim, pergunto: você magoa alguém? De certa forma, assim, magoei alguma pessoa? O participante. Sendo assim, opa, Tá certo. tá certo? Mas a verdade é que não. Se você tivesse a capacidade de magoar, ou se suas palavras tivessem esse poder, teria magoado a todos. Se alguns se magoaram e outros não, posso dizer que só sentiu esta emoção quem escolheu senti-la, ou seja, escolheu ficar magoado com o que falou, com o que foi dito. Então, ninguém te magoa e você não magoa quem quer que seja. É você que se sente magoado ou o outro que se sente magoado. Entendam, absolutamente ninguém ataca o outro. Somos nós que nos sentimos atacados. E se fosse eu que magoaria o outro, eu ia usar só uma bala, assim, só
um item, né? Entendeu? Só que parece que a mágoa que o outro tem pode ser por infinitas coisas. Pode ser uma situação que ele teve na vida, ele pode ter inveja de ti, ele pode, sabe, N coisas que tu não conseguiria saber, né, atingir ele. Ele foi atingido por coisas. Não. Começa que ele não foi atingido. Sim, ele se deixou atingir. Não, ele não se deixou atingir. Por coisas. Ele que se expõe, busca aquilo dentro de si e põe para fora. Por Sim. quê? Porque ele se sente assim. O outro. Mas o que culminou a ele se sentir assim pode ser por infinitas coisas. Pode não ter nada a ver com o que você Sim. está dizendo, é só porque teve um dia ruim. Também. Pode não ter nada a ver. Então, se fosse só por uma coisa, o atacante ia usar ela. É que nem nós temos um amigo aqui que eu não vou dizer o nome, mas eu vou dar algumas dicas, né? Alguns subterfúgios para vocês reconhecerem, mas para ele não se sentir magoado e ofendido, porque eu vou dizer. Poderia dizer que ele gosta de andar em nave espacial, é o guardião do portal, ele é de Bento e por aí vai. Mas não quero falar muito para que ele não entenda que ele está falando dele. Pode se magoar. Para ele não se magoar, porque eu não quero que ele se magoe, né? Mas tipo assim, é o seguinte ali, se ele considera amigo, para ele amigo nunca erra, e quem ele diz que não é amigo, está sempre errado. E a gente tem um pouco disso, por quê? Porque todos nós vivemos paixões. Então, dentro da nossa percepção apaixonada, lembre-se, né? Paixão vem de patos, a palavra grega patos, que quer dizer doença, e a palavra latina cordão, coração. Paixão é patos, doença do coração, doença dos sentimentos, né? Onde a gente não consegue ver com clareza, a gente não consegue perceber, porque nós nos iludimos, né? Então, essa coisa que meus amigos sempre certo, aqueles que eu declaro meus inimigos sempre errados, é uma forma de paixão. É isso. Nós não vamos falar muito para ele não entender que a gente está falando dele. Né? Não vamos falar muito. Ainda bem que ele é teu amigo. Ainda bem que ele é teu amigo. Não sei. Sim. O Lindomar está falando mal de mim. Tá. É isso. Manifesta que não trouxe para ele, não é? Tá aí? Como não? Não, fiquei 20 minutos na fila da Andreassa lá. É prova. Tu não achou a moça que te deu? Passei lá, ela só trabalha de manhã. Não tem que passar mais de manhã. Não, sempre não. Eu acho que agora, certo mesmo, tu tem que ir 70 vezes 7 vezes. Eu passo sempre. Parou a sinaleira, eu compro. 70 Como vezes uma 7. limpadora até chegar em casa. Aí hoje ela te deu. E outra. Hoje Jesus foi, já que tu não pode me ajudar, te ajudo eu, irmão. Michael, sabe como que era o nome do lago? Ilha. O que ele está falando? Acho que do lago de ontem. Hã? A história do lago de ontem. Não sei. O Lago das Sereias. Lago das Sereias. Era a ilha. Eu não entendi, tudo bem. Tá, deixa assim. Então, se alguns se magoaram e outros não, posso dizer que só sentiu essa emoção quem escolheu senti-la, ou seja, escolheu ficar magoado com o que se falou. Na verdade, não é você que magoa quem quer que seja. É o ego, a percepção de quem recebeu sua ação, para poder criar uma realidade que se virar como prova para um espírito, escolheu a sensação de mágoa para reagir ao acontecimento, que é a ação, que é você falar. E uma vez foi trazido o tema como se fosse melindre. Ou talvez o maduro, emocionalmente, ele se magoaria menos que o maduro. Sei lá. Fica mais cascaduras. Então, na prática, o que aconteceu é que o ego de alguns espíritos disse a eles que o certo seria sentirem-se magoados naquele momento. Fez isso porque esta é a programação da aventura daqueles espíritos. Agora, o ego de outros
pelo mesmo motivo, disse aos seres que estão ligados que não. Isso é o que está acontecendo na realidade, no universo, enquanto você está vivendo o falar e os outros o ouvir. Então, quando as egrégora? É. Tem mais esses loucos aí, não é só nós. Não dá para nem comentar isso. Sim. A questão é que eles é que estão na realidade e tu é que está Sim, eu no sou. sonho. Aberto. A bolinha de ping-pong. Quem está jogando é eles e tu, que está indo de um lado pro outro, acho que está certo, e eles batendo e tu apanhando, e tu está certo. Eles são os loucos. Eles é que são loucos. Tu que está apanhando de um lado e de outro, não, eu estou certo. Sim. Então, no universo, longe das percepções que o ser humanizado pode ter, dos espíritos que estão participando deste acontecimento, alguns estarão ocupados em promover a sua reforma íntima. Estes se lembrarão de desapegar-se das razões criadas pela personalidade humana, a qual está ligado durante a aventura da encarnatória, e com isso não se sentirá magoado. Então, aquele ser que de maneira séria busca alcançar a sua elevação espiritual, né? Esse, quando acontecem situações que lhe propõem se magoar, já vão direto com uma percepção de que eu estou vivendo uma encarnação. Eu posso escolher me magoar ou não, e para mim me aproximar de Deus, para mim ser feliz, eu escolho não me magoar. Porque eu não entrego a minha paz, a minha harmonia, a minha felicidade por nada. Isso é o que tem de mais, isso é o que é sagrado para mim. Outros seres, aqueles que não estão nesse momento vigilante, quanto ao fato da elevação espiritual, ou seja, que não se preocupam com a reforma íntima, viverão a sensação gerada pela personalidade transitória. Com isso, além da personalidade, o espírito se sentirá magoado, mas a vivência dessa mágoa não é culpa sua. Então, se alguém se magoa, como que você diz, é a escolha do outro de se magoar. Se você se magoa com algo que alguém falou, é uma escolha sua se magoar. É só a sua infantilidade. Só isso. O ego cria a sensação de ficar magoado, porque esta é a prova de um espírito. E o ser universal fica magoado, porque não cumpriu o que o Cristo ensinou: orai e vigiai. Que culpa você tem? Por isso pergunto novamente: você magoa os outros ou eles se magoam? Então, você pode magoar alguém? Pode? Isso. E é isso que aquele que busca realmente o reino do céu, a evolução espiritual, o ser feliz, tem de ter em mente. Você não magoa ninguém, é o outro que se sente magoado. O outro não te magoa, é você que se sente magoado. Por quê? Porque você é infantil. Só por isso. O outro não tem culpa alguma. É você, na sua infantilidade, pela sua vaidade, pela sua arrogância, que se sente magoado. Só. E isso é se virar de frente para Deus, olhando a si mesmo, se permitindo que a luz te ilumine e te mostre quem você realmente é. No exemplo da crucificação, foi dito de tudo, foi machucado, parece que não se magoou, né? E em outros casos, mesmo dando pão de ló, conforme o gesto que tu faz, aquele outro pode se magoar. Acontece isso em quando acontece isso? Mas então... Quando que, tipo assim, tu acha que tu faz tudo que tu pode fazer e ainda assim outra pessoa se magoa? Ela quer se magoar. Mas então... Ela tem... Eu só quero dar um exemplo, qualquer um. Um exemplo próximo, tá? Teu, assim. Do exemplo da crucificação. Ah, tá. Que a mágoa é
exemplo da crucificação, a alegoria da crucificação, né, vamos dizer assim, nos traz sacrifício. Sim. Sem sacrifício, e o que é o sacrifício aqui? É entender que você se sente magoado porque você é vaidoso. Esse é o sacrifício. É sacrificar a sua razão, é sacrificar o seu certo. Talvez havia um amor muito grande. Quê? Havia um amor muito grande daquele pelos outros. Daquele Que ele superava o que estavam dizendo. Não. O Cristo pelos que... Não é grande, mas não é pelos outros. Não é pelos outros. É só porque é lúcido. Lúcido no sentido de que eu vim para realizar essa obra. Sim. Vamos lá. Aquilo ali estava no pacote. Aquilo ali tudo está no pacote. Eu vim para realizar essa obra. Vamos lá. Entende que é Deus. Isso. Já está fora da ilusão. Ou seja, eu achar que tem culpado, que é vítima, que não devia ser assim. Tanto é que foi sabendo que ia ser. Sabendo o que ia acontecer. Não tinha um certo, politicamente correto. Porque aí voltamos ao slide, o segundo slide, né? Se você não tem intenção, não tem erro, não tem vítima, não tem culpado, não tem crime. Porque só existe o crime porque existe uma lei. Qual é a lei? O seu certo, aquilo que você quer. Essa é a lei que a gente coloca. Só por isso. Né? A proposta da crucificação é você, se não se sacrificar, nunca vai ser feliz, nunca vai alcançar o reino dos céus. Mas o sacrifício, o que é? É sacrificar a sua razão, é escolher. Eu quero ser feliz ou ter razão. Todo dia, o dia todo. Todo dia essa pergunta te cai ao tempo todo. Seja na tua relação em casa com esposa, pai, mãe, filhos, trabalho, trânsito, a cada instante. Você sempre está respondendo essa pergunta. Você quer ser feliz ou ter razão? Sempre. Uma vez eu tentei associar a mágoa, parece que também dá para usar para fisicamente. Tipo uma luxação, magoou, eu não sei. Mas quer dizer, introspectou o negócio. Não ficou, entrou, né? Marcou. Não é mais o que era antes. Ficou diferente. Então, talvez na visão psicológica, introspectou, mudou o negócio, já não é mais o que era antes. Então, a tua relação com aquele já não é mais a mesma, porque tu se magoou, tu mudou o que tu pensava sobre ele, né? Exato. Não sei por quanto tempo, mas naquele momento não é mais a mesma coisa. Então, essa é a primeira realidade que surge quando analisamos o mundo material. A partir da realidade de ser apenas um mundo de encarnações e não um planeta com vida autônoma. Ninguém é capaz de fazer nada, Ninguém é capaz de fazer nada, o que quer que seja. Se o outro decidir não receber o que você está fazendo de um determinado jeito, não viverá as emoções que o ego cria. Mesmo que você tenha intenção de magoar, se o próximo estiver desperto e vigilante, não será capaz de magoá-lo. Se o próximo não aceitar a mágoa, você não magoa ninguém. Mesmo que tu queira magoar alguém, não consegue. Por quê? Porque o outro não quer se magoar. Mesmo que alguém queira magoar você, se você não aceita essa proposta, não consegue. Por quê? Porque você escolhe não se magoar. É uma escolha sua. Por isso disse, a coisa mais importante da reforma íntima é compreender que ela é a mudança do interno e não do externo. Quando o espírito se conscientiza disso, deixa de se preocupar com o externo e passa a estar sempre atento ao interno. Deixa eu trabalhar de novo. Eu me magoava muito. Me magoa ainda, mas daí as entidades disseram assim, tu queria o contrário. Tu queria ser reconhecido e acabar lá, lembra? A mente ia querer ser reconhecida e acabar em sexo. E acontece tudo o contrário. Tu é
O contrário do que é conhecido, né? Tu é desprezado e acaba não tendo essa parte aí. Mas é só para nós analisar que existe uma verdade, uma expectativa, um ideal. Não, é sério. Tu sabe que na próxima encarnação vai ser assim. Vai ter tanto querendo que tu vai dizer, nem gosto mais disso, quero outra coisa. Sim. Mas só para entender por que machuca tanto. Porque tu gostaria que fosse o contrário. Vaidade. Sim. Já tem uma intenção que o outro chegue para ti, te elogiando. Eu vou pra Súlima, eu quero ilha. Se ela ouvir, vai querer saber o que é isso. Pra ele, eu também não sei. A ilha não tem peixe, tem peixe em torno da ilha. Quando isso for sistemático para o espírito, ao ser criada a propositura racional de que se magoou alguém, o que será prontamente seguido da proposição da culpa, o espírito dirá: isso é meu ego que está dizendo e por isso tenho que me libertar dessa ideia. Com isso, elimina duas sensações de uma só vez: a de ter ferido alguém e a culpabilidade. De achar que você pode ferir alguém e dar culpa por ter feito isso. Simples assim. Compreendeu? Esse é o primeiro detalhe da sua pergunta, mas como disse, existem outros assuntos embutidos nela, permita-me comentá-los. Segundo detalhe da sua pergunta: ficou pensando em como falar com os outros. Por que você faz isso? Às vezes uma pessoa é querida e outras detestadas. Para não ferir aquele que amamos, precisamos pensar em como falar. Não é assim. Dependendo de com quem a gente está falando, a gente fala de um jeito, se for outra pessoa, fala de outro. Não é assim? Por exemplo, de modo geral, a esposa se fala com o marido, é os trancos e barrancos. Se está falando com uma amiga, colega de trabalho, aí é polida. Os homens são as eternas vítimas das mulheres. Mas isso é um filme. Que coisa. Outra lá também já entendeu. É isso aí. Os homens são as vítimas desse mundo feminista, canibal, né, que coloca os homens à mercê, né, dessa ditadura feminina. Se puder, de tudo de todos. Até o Vanderlei passou esse esquema. Acordou lá no jogo do Candy Crush. Lembrou hipnose. Ele não. Tu acha que o mundo é feminista? Quem está no comando são as mulheres ou não? Ainda não. Eu não quero tirar karma futuro. Estou tentando quebrar aquele que me prometeu. Não quero me complicar em casa. Resumindo. Eu não quero falar mal de quem manda. Subordinação. Insubordinação da cadeia, exatamente. Exatamente. Então, como diria Krishna, sua resposta parece até de um sábio, mas não é. A razão humana diz que devemos agir com prudência para não magoarmos os outros. Apesar disso, quantas vezes você já ficou pensando como falar com determinada pessoa? Encontrou uma forma de não magoá-la com suas palavras, mas quando falou, saiu tudo diferente. Só faltou. Isso acontece? A gente chegar, preparar todo o discurso, como vai falar, o que vai dizer, o tom de voz, até a gesticulação, e faz tudo isso assim, parece que treinou durante dias, ensaiou, e aí depois deu tudo errado. É assim que diziam. Não, fica antinatural. A pessoa percebe que tu tá querendo se insinuar, induzir. De uma hora para outra, tu de vinagre vira vinho, suave. Todo mundo percebe. Mas é isso. Voltamos à questão da intenção. Enquanto a gente tiver uma intenção,
de um modo geral, a gente vai estar predisposto, né, que o outro te reconheça como certo. Teve uma situação aqui que as entidades falaram que o espírito do outro percebeu os sentimentos desse daqui, mesmo querendo falar manso, e daí ele retrucou. Então a gente pode estar na visão do cego, medindo palavras, tal, mas os sentimentos às vezes são percebidos e o outro reage, sabe? Ele consegue pegar o que tem por trás. Não sei se ele consegue pegar o que tem por trás. Ele acredita que no final, ele só acredita que aquilo não é bom para ele. Aí ele vai para cima de tudo. Que nem um leão olhando uma zebra. Sim, ele sente. Não quer saber. Aí vai com tudo para cima. Sim. Porque vai contra aquilo que quer. Só por isso. Mas foi de verdade. Quantas vezes estudei profundamente o que tinha que falar e no momento que falei, saiu tudo diferente. Por que isso acontece? Porque o ato acontece independente do que você queria que aconteça, independente das suas intenções. Independente da sua intenção. O que você vai falar para os outros acontece independentemente da sua vontade. A forma como as coisas aconteceram não depende de você. É isso que a gente tem que compreender. Como o outro interpreta, seja lá o que for, não depende do que você faz ou deixa de fazer. Por quê? Porque está no outro. Lembre-se de que falamos até agora a respeito da encarnação ou vida humana. Ela que se consiste de realidades que são criadas pelo ego para a aprovação do espírito. Então, você não pode escolher palavras, só pode escolher se aprisionar ao ego, não, acreditar nas suas verdades ou não, acreditar no que você está dizendo ou não. E esse acreditar é a sua intenção. Você, ego ou espírito, não pode escolher palavras, e é por isso que a personalidade humana decora um discurso para falar com os outros, e quando participa da ação acontece tudo diferente. Quando isso acontece, a personalidade humana cria novas provas para o espírito, a contrariedade, a culpabilidade, etc. E essa é a minha resposta à segunda questão que você levantou com sua pergunta. Mas há mais uma. Você disse, depois eu fico chateado porque magoei os outros. Isso acontece com a gente? Alguém se sente chateado porque magoou, carrega culpa por ter dito alguma coisa, feito alguma coisa? Tem isso por aqui. Quem é que ficou chateado? Você? A personalidade humana. Ficou chateado porque magoou o outro? Não. Ficou chateado porque a sua razão diz que você não deveria ter magoado o outro. Culpa. Umbral só tem culpados. Mas essa frase aí, não faça outra que você não gostaria que fizesse com você, ela... Sabe o que quer dizer isso? Isso não tem nada a ver com o que acontece externo, só tem a ver com o que é interno. Ou seja, não tente dominar o outro, não acredite que você domina o outro, para que o outro não acredite que possa dominar você. Mas não Isso. atos, né? Isso não tem nada a ver com atos, isso tem a ver com intenções. Isso tem a ver com a sua intenção. Se você já chega com a intenção de que o outro faça o que você quer, você já está fazendo o que você não gostaria que fizesse com você. Só isso. Isso tem a ver com intenções. É o que acontece dentro de você. Porque os atos são de Deus. Se Ele é a causa primária de todas as coisas, é Ele que faz com que tudo se manifeste para que todos tenham aquilo que precisam e merecem. Senão, não haveria justiça. Então você pode trabalhar onde? No que é seu, no seu mundo interno. Deixando de culpar ou deixando de se culpar. Deixando de magoar ou deixando de se magoar. Entendendo que, como o outro recebe o que a vida manifesta, é uma questão do outro.
E você só pode ter cuidado e gerência sobre como você recebe o que a vida te proporciona. Só isso. É só ali que está o seu trabalho. Como você recebe o que a vida proporciona. E se você escolhe ter razão, você abdica de ser feliz. Simples assim. É o que ele disse hoje lá. O que importa é só o sentimento. Simples assim. O que aconteceu externo, se dane, não é Isso melhor. está no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Para Deus é muito mais importante a intenção do que a ação. Sentimento. Intenção, sentimento, pode ser. Então, na verdade, você não está chateado por magoar, mas porque achava que não deveria magoar, isso acabou acontecendo. Ou seja, ficou chateado porque as coisas não saíram do jeito que você queria. Isso se chama individualismo. Foi ele que lhe fez sentir-se magoado e não o que os outros viveram a partir da sua ação. Porque se a sua intenção for magoar, foda-se, né? Era o que eu queria mesmo. Ou ninguém nunca teve intenção de magoar alguém aqui. Ou sua grama crescer. Mas, quem ficou mesmo chateado com isso? A personalidade humana e não você, o espírito. Mesmo que o ego diga que você, o espírito, ficou chateado, não acredite nisso. Isso é só uma ideia que vem. Não pegue essa ideia. Lembre-se, a personalidade humana não conhece as coisas do mundo espiritual. Por isso, como ela pode saber se o espírito ficou chateado ou não? Isso se chama presunção. Existe você e você mesmo. Você é quem, essa parte que vive tudo que o mundo dá. Você mesmo é o espírito, aquele ser que está por detrás da cortina, observando tudo isso. Não misture um e outro. E daí o perdão vem para ajudar depois. E às vezes o cara se magoa e diz assim, eu não vou falar mais nunca com essa pessoa. Dali 5 minutos tá falando e esqueceu. Principalmente com o casado, né? Isso. Eu não disse disso, não quero mais disso. E 5 minutos depois... O que vai ter de janta? Né? É, que bom que daí o cara... Põe uma... O cara não quer cozinhar, né? E diz, o que tem de janta aí? Né? Senão vai ser mágoa, vai ser de mágoa e... Quebra o gelo. Vamos ver novela? Quantos pontos tem o tricô aí? Ah, dona Rosalina lembra, né? Ele sabia chegar para quebrar a bicha velha, né? Isso aí, tá vendo como é que a gente vai descobrindo as coisas? Não. Quando ele não voltar, não tricoto mais. Só tricoto quando ele voltar. E o bom não é o tricotar, é o jeito que ele vinha. Começa prometido. Até não botar no tricote. Então, na verdade, quem cria a sensação de ficar chateado foi o ego. Agora, repare num detalhe. Ele criou a sensação de estar chateado. Isso não quer dizer que ele ficou chateado. O ego não sente nada. Ele cria sensações como provação para o espírito. A mente, o seu conjunto de conhecimento, seu conjunto de comparações, não se chateia. Hoje eu tive um efeito de surpresa, tinha 3 pessoas conversando e eu cheguei lá, parem de falar disso aqui, queria mostrar uma coisa no celular, os 3 disseram assim, ó, fica quieto tu. Eu levei um choque assim, meu rosto ficou branco, mas é instintivo assim, sabe? É que foram 3 ao mesmo tempo, você vai tomar. Daí eu pensei que eu ia... Achou que tu era um Fico com uma chocolate gelado do expectativa. deserto Eu fico com uma expectativa e viram que era água suja, né? daí eu levei um choque, sim. Então, às vezes tem esse efeito surpresa aí que não tem muito como
Isso. Senão... Então voltamos a repetir, tudo é interno, tudo é dentro de você. Todas as realidades do mundo que você, a personalidade humana, diz que vive, quando conversa com os outros e expôs na sua pergunta, escolher palavras, magoar os outros ou sentir-se triste por ter magoado alguém, são, na realidade, criações ilusórias do ego e não atos ou ações reais. São presunções, achar que sabe de algo. Por mais que acredite estar acontecendo externamente a você, creia, está ocorrendo apenas no seu interior, está acontecendo apenas dentro da sua elucubração mental. Só aí. Mais lugar algum. Quantas vezes você ficou dias sofrendo por algo que não aconteceu? Por algo que só estava na sua cabeça? Quantas vezes? Quantas vezes você tinha certeza que algo era assim? Chegou na hora, não era. Essa é a presunção de saber. Essa, dentro da alegoria proposta por Moisés, é a maçã. É a maçã da árvore da sabedoria. É o conhecer. Eu lembro de uma colega minha de faculdade, ela ficou 1 ano e meio, a gente quebrou o pau um dia em sala de aula, quer dizer, eu quebrei o pau mal. Só que eu tava bem. Na realidade, foi uma coisa assim, eu quebrei o pau da boca pra fora, porque dentro eu não reconhecia nem o rosto dela, não lembrava dela. E aí, passou 1 ano e meio que a guria desviava de mim, mas eu não tinha nem conhecimento que ela existia. Ela entrou num sistema assim, de autodefesa comigo e eu não sabia nem que ela estava existindo na face da terra. E aí um dia teve um problema, ela teve um problema na sala de aula, a gente fez uma outra cadeira 1 ano e meio depois, de novo, e ela teve um problema dentro da sala de aula e eu corri para ajudar. Mas para mim aquilo eu não estava nem registrando quem era a pessoa, só que eu vi alguém precisando de ajuda e fui. Aí eu disse, não, deixa que eu te ajudo e tal. Aí depois ela parou e me olhou assim, cara, tu é legal, sabia? Eu achava que tu era um idiota. Um imbecil, eu achava que tu ia me comer viva. Presunção. Eu fiquei olhando pra ela, hã? Da onde? Ela disse, tu não lembra que a gente brigou? Eu disse, eu nem me lembro disso. Presunção. E lembre de uma coisa, bem interessante, porque tudo que a gente presume do outro, qualquer outro, é porque existe dentro da gente aqui. Porque a gente espelha no outro algo que existe em nós, não é do outro. Porque a gente não reconhece o outro, a gente reconhece o que existe em nós no outro. E outro exemplo é aquela pessoa, nossa ex-colega, ela que tinha 35 anos de mágoa, e as entidades dizem que o câncer dela, uma parte vinha daquilo, dessa mágoa que ela alimentava por anos. Todos os dias. E o cara Nem sabe. nem lembrava mais dela. Então é daquele que está gerando a E coisa. era engraçado, porque tinha muita gente que me detestava na faculdade, eu nem lembrava, nem sabia da existência da pessoa. Isso aí. Exatamente. Então, depois das suas ações gerando realidades, acontecimentos, o ego vai criar novas provas para o espírito. Essas provas estabelecerão uma nova forma de proceder, ou seja, tenho que pensar melhor antes de falar, tenho que não me meter na vida dos outros, etc. Mas, apesar destas conclusões tão bonitas que ele gerou, eu pergunto, você pode deixar de fazer alguma coisa? Não. Porque a personalidade humana vai sempre realizar o que for preciso para a aprovação, para que o ser universal seja provado. Independente da sua vontade. Afinal de contas, você é a grande aventura do espírito e não um elemento do universo. Então, cada um de nós é uma aventura que nós mesmos viemos realizar. E quem precisa se preocupar com alguma coisa durante o transcorrer das atividades da encarnação é o espírito e não você, a personalidade humana. Como já vimos, esta preocupação não deve ser em alterar a forma de agir do ego, pois isso ele não pode mudar.
O espírito precisa se ocupar em mudar-se internamente, ou seja, a forma como reage às proposituras do ego. Aliás, a sua pergunta mostra bem quem você é, uma personalidade humana. Digo isso porque as suas razões denotam uma preocupação com mudanças externas. Você está querendo mudar por fora o que faz e não o seu interno. Mas você não pode mudar nada, não é mesmo? Você, uma personalidade humana, precisa ser do jeito que é para que o espírito tenha a sua aprovação. Ele, que também é você e que deve mudar-se, ele é que deve deixar de se apegar às coisas criadas pelo ego, alcançando assim o espiritualismo, a espiritualidade, a proximidade com Deus. Tem a questão do espírito amar o ego que ele está manifestando, né? Que fala muito aí. Ele querer mudá-lo, se ele amá-lo, talvez essa parte interior vai junto. Sim. E aí ele precisa deixar de acreditar que faz alguma coisa e atingir o nada sabe a respeito de qualquer coisa nesse mundo. Ele é que deve dizer assim: eu não falei, palavras saíram. Eu não ofendi, o outro é que se sentiu ofendido. Agora, se o outro se sentiu ofendido com o que você disse, isso não é um ato de desamor? Isso não é errado? Não. Se ele, o espírito, se sentiu ofendido, foi porque não se libertou da criação da sensação de ter sido ofendida gerada pelo seu ego. Por isso, não podemos chamar essa atitude dele de erro. É só ignorância. Lembra? Quando Cristo está lá na cruz, a última coisa que ele diz é: Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. São só ignorantes, no sentido de não saber. Só isso. Não são maus. Ninguém é mau. Só é ignorante. Só não sabe, não compreende. Só isso. Apesar da razão humana dizer que ser agente para que o outro se sinta ofendido é mal, o espírito não deve cair nessa arapuca. Não deve dar crédito à ação do ego que quer obrigá-lo a se sentir mal, porque ilusoriamente a ação terminou com alguém se sentindo ofendido. Pelo contrário, esta forma de ver as coisas do mundo é uma prova de amor verdadeiro ao outro. Isso é dar liberdade para o outro ser quem ele é de verdade. E não querer impor aquilo que você acha que ele deveria ser. Lembre-se que definimos que para a existência do amor real é preciso dar liberdade ao outro de ser e estar e fazer o que quer. Se você sofre porque ele se magoou, está dando a ele a liberdade de se magoar? Não, não está. Dar a ele a liberdade é não se constranger com o sofrimento alheio. Se ele quer se magoar, o problema é dele. Por mim, ele é livre para viver o que quiser. Eu não vou sofrer porque ele está sofrendo. Proposta de liberdade tão grande que tu dá liberdade ao outro, inclusive, de sofrer, não tem problema algum. Quem quer sofrer, que sofre. Não tem problema. Essa relação, ele e o outro, pode ser considerado o ego e o espírito também? Pode. Também. Não só. Também. Sim, não só, mas também entre eles mesmo tem essa... Sim. Você é um vulcão em erupção vivendo conflito a cada instante com você mesmo. Quantas vezes tu faz aquilo, depois que fez, diz: como é que eu fiz essa coisa? Sim, né? Quase 100% do dia. Por que eu fiz isso se eu sei que eu não... Isso vai dar problema. O ego é o karma do espírito, então Isso. É aventura, exatamente. talvez Ou seja, os dois. é aquilo que o espírito vem experimentar, experienciar, para saber como ele realmente é. Para saber que ele carrega angústia, que ele carrega mágoa, que ele carrega vaidade, egoísmo. Para saber isso. Para ele perceber isso nele mesmo, para ele conseguir ver, olhar para si. É para isso que serve.
E aí, a partir do momento que a ficha cai, como ele trabalha a ele mesmo, jeito que sabe-se lá. Não nos interessa. Certo? Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação?